E aí, como é que você tá? Hoje, quinta-feira, dia 30 de março de 2017. Como vai você? Tá tudo bem? Sim, tá tudo bem? Essa é a palavra do dia de hoje. Permanecendo de cabeça erguida em meio às provações. E você deve estar falando, Gisele, que alegria é essa? Para mim não está tudo bem. Preste atenção, porque a palavra do dia de hoje, nós vamos tirar a lição com a mulher sunamita. Essa passagem se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao 32. Nós não vamos ler toda essa passagem, vocês podem meditar juntamente com o Senhor. Nós temos o Espírito Santo para trazer revelação, daquilo que o Senhor quer para nós. Nós vamos nos ater a alguns versículos hoje, mas o que tem de tão intrigante nessa mulher? Nós poderíamos passar o dia inteiro falando de várias questões maravilhosas, de lições que essa mulher pode nos dar. Mas para hoje, assim como temos falado durante toda essa semana, nós vamos nos ater como ela permaneceu em meio à provação da perda de um filho. Eu não quero nem imaginar o que é perder um filho. O único filho que essa mulher tinha. E qual foi a atitude de fé que ela teve? Ela não baixou a guarda, mas ela confiou no Senhor. E para aqueles que passavam no meio do caminho, como Geazi, nós vamos ler o que ela respondeu a ele quando ele perguntou a ela se estava tudo bem. Você já sabe a resposta, mas nós vamos para a palavra de Deus. E, como eu disse, nós não vamos ler do versículo 8 até o 32, do capítulo 4 de 2 Reis, mas nós vamos começar no versículo 18, que diz assim: Tendo crescido o menino, quero enfatizar para os irmãos que essa mulher ela não tinha filhos, e ela nem pediu isso ao profeta. Mas ele, vendo que era uma mulher bondosa e que sabia servir em amor, ele viu que ela tinha uma necessidade e disse a ela que ela teria um filho. E assim fez o Senhor, concebeu a ela um filho. Ela e o esposo, com certeza, ficaram maravilhados por tão grande feito o Senhor tinha agido. Assim como eu tenho certeza que o Senhor já fez coisas na sua vida, que você deve ter ficado maravilhado pelos feitos, porque o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é generoso, e assim Ele nos surpreende às vezes com coisas que nem sequer pedimos. Mas o filho dessa mulher, assim como está no versículo 18, dizendo assim: Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai. Estava com os segadores. Disse a seu pai: Ai, a minha cabeça! Então o pai disse ao moço: Leva-o à sua mãe. Ele o tomou e levou-o à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Imagine, você que não somente pariu um filho, mas você que é mãe, que ansiava por um filho, que cuidava dia após dia, que cuida do seu filho, ele crescer e falecer nos seus joelhos. Isso é uma grande provação. No vídeo de ontem falamos de um pastor que perdeu seus 2 filhos como mártires do Senhor. Mas a reação dessa mulher foi aqui no versículo 21, que diz: Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. E aí ela foi ao encontro. Depois vocês podem ler essa passagem, mas no versículo passamos do 21 para o 26, que diz assim: O profeta Eliseu, ele tinha visto ela de longe e mandou o seu moço Geazi de encontro a ela. E aí disse assim: Corre ao seu encontro e dize-lhe: Vai tudo bem contigo? Com o teu marido? Com o menino? Ela respondeu: Tudo bem. Irmãos, entendam,
O Senhor não está nos direcionando a mentir, mas vão ter pessoas na nossa vida, na nossa caminhada, que elas não vão poder fazer aquilo que o Senhor quer que elas façam. Porque simplesmente cada um tem um propósito específico. Vão ter situações na sua vida que o Senhor não vai pedir para que você compartilhe com todos, mas com aqueles que serão canais do Senhor para resolver. E se foi o profeta Eliseu, que foi canal do Senhor para abençoá-la, profetizando um filho que ela nem sequer havia pedido, então seria ele que deveria responder o propósito que o Senhor tinha na vida daquele menino. Geazi era o moço do profeta. Ele não era o profeta. O que tem acontecido nos dias de hoje é que, em meio às nossas provações, nós não temos ido de encontro aos profetas do Senhor. Nós falamos com um coleguinha aqui, com um coleguinha ali. Essa mulher deu um exemplo tão grande, porque eu tiro por mim, a primeira coisa que eu ia falar era para o meu esposo: vamos correr para o médico. Esse menino não deve ter morrido, não. Em meio às aflições, nós esquecemos de nos voltar. Até mesmo para o Senhor quem vai resolver. Nós deixamos e esquecemos das promessas que o Senhor fez, e é Ele mesmo quem vai se responsabilizar por elas. É óbvio que em algum tempo todos nós vamos morrer, mas ela entendeu que, embora ele tinha crescido, talvez ele não tivesse cumprido todos os propósitos que o Senhor tinha para ele em vida. Talvez ele ainda fosse uma criança, um jovem, ainda tão novo, e o Senhor tinha ainda mais. E se ela não havia pedido e o Senhor tinha prometido, o Senhor é fiel e justo para cumprir. Se em meio às provações, em meio às bênçãos que você já recebeu do Senhor, e nem sequer talvez você abriu os lábios para pedir, e hoje você está vendo a situação retrogredindo, faça assim como essa mulher fez. Não compartilhe com qualquer um, mas vá até os profetas, até homens e mulheres de Deus, que podem juntamente se unir em oração com você, batalhar, guerrear em oração, porque é nessa hora que nós vemos quem são os valentes do Senhor, aqueles que não estão conosco só quando tudo está bem, em meio a festas, mas aqueles que estão conosco, talvez não em presença, mas aqueles que te enviam uma mensagem e falando: como é que você está? Eu estou orando por você. Eu estou intercedendo, me colocando na brecha por tua vida. Às vezes a distância impede de estarmos presentes, mas essa mulher, ela não mediu esforços, ela rompeu todas as barreiras, ela foi até o profeta, ela não chamou para que o profeta fosse até ela. Uma outra questão que vivemos nos dias de hoje é que, em meio às provações, nós queremos que os pastores venham até nós, que os nossos líderes venham até nós, quando somos nós que temos que nos dispor a irmos até esses homens de Deus que nos cobrem em oração, que nos cobrem espiritualmente. Nós temos que sair do nosso comodismo. Ela deixou o seu filho morto em casa e ela se desprendeu e foi até o profeta. E quando o profeta, continuando no versículo 27, disse: chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés, então se chegou a Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor o encobriu e não o manifestou. Às vezes,
Rompemos até a barreira de ir até os homens de Deus, mas chegamos até eles, achando que eles deviam ter uma bola de cristal para adivinhar a nossa dificuldade, as nossas provações. E ele falou, o Senhor não tinha revelado a ele o que era. E a alma dela estava amargurada. E ela não mostrou isso para os outros estava tudo bem. Mas o profeta, ao perceber isso, falou, deixa. E aí, quando no versículo 18 disse ela, pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes, disse o profeta Geazi. Cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Quando o profeta deu ordem a Geazi, Geazi, de pronto, foi ao encontro ao menino para colocar o bordão. Mas quando nós temos certeza das pessoas que caminham conosco, que nos cobrem, nós nos desprendemos e vamos até elas. Não esperamos que elas venham até nós. Nós devemos fazer como Jacó. Não saio daqui até eu receber a bênção. E ela não aceitou que só Geazi fosse, mas ela falou. Ela foi perseverante em meio às provações, para que você permaneça de cabeça erguida. Então persevere, assim como ela. E ela falou, não vou sair daqui se você não for comigo. E Eliseu acompanhou. Chegando lá, Geazi fez como Eliseu tinha mandado e nada aconteceu. No caminho, Geazi voltando e Eliseu já indo de encontro ao menino. Geazi contou. E quando Eliseu chegou lá, os dois juntos, Eliseu e o seu moço, Geazi, fizeram um procedimento que o Senhor direcionara e o menino voltou a ter vida. No versículo final, diz assim, os 36 e 37. Eu falei do 8 até o 32, mas é até o 37, irmãos. Diz assim, então chamou a Geazi e disse, chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse, toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. Irmãos, entendam, a melhor coisa em meio à provação é permanecermos como o Senhor quer. Então, a palavra de hoje fica, se desprenda, seja intrépido, ousado, persevere como ela perseverou. E assim, veja a glória de Deus manifestada na tua vida, mesmo em meio a todas essas provações. Amanhã temos muito mais de Deus, então te convido a continuar comigo. Se inscreve no canal todos os dias desse ano, você receberá palavras de transformação para a tua vida, palavras de vitória do Senhor diretamente para o teu coração. Curtindo e compartilhando, você apenas fará o papel de canal do Senhor para que outras vidas recebam a transformação de Deus. Então, continue comigo, um forte abraço e até amanhã.